Vocês já ouviram falar de colisão de um trem com um outro veículo? Parece pouco provável, não é? Mas acontece. Vem comigo que eu vou mostrar. Para evitar esse tipo de colisão, o condutor deve fazer o quê? Antes de transpor uma passagem de nível, nós já sabemos que passagem de nível é a linha férrea, pare, olhe e escute. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Ao tentar mudar a marcha, por exemplo, de primeira para segunda, pode cair numa quarta e o carro morrer. Eu acho que você não vai querer que isso aconteça, né? Com veículos de grande porte, o que pode ser feito? Mantenha-se no campo de visão do motorista do veículo de grande porte. Evite ficar andando atrás exatamente. Posicione-se sempre de um lado ou de outro para ele poder te ver pelos retrovisores dele. Respeite as distâncias de segurança, claro. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Prestem muita atenção nesse esqueminha aqui porque ele é interessante e é cobrado em prova. Nós temos aqui um automóvel transitando por uma rodovia, pavimentação boa, pista seca, tudo favorável. Ele está a velocidade de 80 km por hora. Nesse ponto, ele vê um perigo aqui na frente. Vamos dizer, um pedestre. Do momento que ele vê o perigo, até ele tirar o pé do acelerador e levar no freio, ele percorreu essa distância aqui. Ele veio até esse ponto e chama-se tempo de percepção e reação. Ele percebeu o perigo e reagiu, tirou o pé do acelerador e levou no freio. A 80 km por hora, ele percorreu aproximadamente 17 metros só nesse tempo de percepção e reação. Ao acionar o freio, nesse ponto, o veículo não para imediatamente. Ele ainda vai gastar aproximadamente 2 segundos até a imobilização total. Esses 2 segundos a esta velocidade vai dar aproximadamente 30 metros. Quando a gente soma o tempo de percepção-reação com o tempo de frenagem, a gente tem o tempo ou distância total de parada. Ou seja, daqui até aqui é o tempo total de parada. Guardem bem esses 3 conceitos. Viu o perigo? Levou o pé no freio, chama-se tempo de percepção, reação. Pisou no freio, o veículo ainda percorre alguns metros, chama-se tempo de frenagem. Quando a gente soma tudo, chama tempo total de parada. Numa frenagem de emergência, como a gente deve proceder? Bloqueie o corpo, firmando o pé esquerdo no assoalho do veículo, lá do lado da embreagem. Por isso que a gente não pode, inclusive, andar com o pé apoiado na embreagem, que é para não perder ali o apoio. Mantenha o veículo em linha reta, evite ficar movimentando de direção. Freie fortemente, porém a força sobre o sistema de freios não pode ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Com o passar do tempo, com a experiência e habilidade, você vai passar a sentir isso, você vai frear e vai perceber se o carro está travando as rodas ou não. Se travar, tem que aliviar o pé do freio. Atualmente, desde 2014, os veículos já passaram a ser fabricados com ABS, e o freio ABS evita esse travamento das rodas, ou seja, esse ponto aqui você já está liberado. Então eu disse, se as rodas travarem, alivia o pé do pedal de freio. Só acione a embreagem ao final da parada. Passando em alagamentos. Olha, a primeira coisa que a gente deve observar é o que está na tarja amarela. Não passe por alagamentos cujo volume d'água esteja acima da metade da roda do seu veículo. Ou seja, do chão até uns 30 centímetros no máximo. Vai passar? Engrene a primeira marcha e entre acelerando tudo que puder, que é para jogar a compressão para fora e evitar que entre água pelo escapamento. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Vai passar por nuvens de fumaça? Olha, evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Está conseguindo ver absolutamente nada? Melhor não entrar. Caso seja inevitável, acenda os faróis, feche os vidros e passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça e também não freie bruscamente. Direção defensiva para motociclistas. Quais são os fatores de risco que os motociclistas encontram? Mudança constante de faixa, ou seja, muda para lá, para cá, além de usar aqui a linha divisória de faixas como pista para ele, né? O que na verdade não é certo. Imprime velocidade incompatível com a segurança, ultrapassa pela direita, transita em corredores de veículos, que foi o que eu acabei de falar aqui, não respeita as distâncias regulamentares de segurança, ou seja, não dá aqui a distância de segurança lateral adequada, perde-se do campo de visão dos demais condutores. Estão vendo, senhores candidatos à habilitação A para motocicleta?
Cuidado com esses fatores que já são uma febre aí entre os motociclistas no trânsito. Tente entender esses fatores de risco e compreender que atualmente mais de 50% dos acidentes de trânsito acontecem com as motocicletas, tá? Ainda para o motociclista, vendo obstáculos e sendo inevitável o confronto, faça o seguinte: mantenha a motocicleta em linha reta. Erga-se do assento e flexione as pernas e cotovelos. Não freie nem acelere, apenas deixe passar. Hilária a figurinha aqui, né? Tá o burrinho aqui do lado, colocou a perna para derrubar o motociclista. E a cobra e o lagarto aqui do lado dando a nota 10, nota 9,5. Brincadeiras à parte. Gente, frenagem para motocicletas. Quase todo mundo faz errado. Presta atenção nessa informação aqui, ó. 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta está em seu freio dianteiro. Portanto, utilize corretamente os freios. Tem que usar o da frente e o de trás, em maior proporção da frente. E aqui nós temos gráficos mostrando como é que funciona essa questão da frenagem. Esses motociclistas estão a 50 km por hora. Esse primeiro usou o freio dianteiro e traseiro. Ele parou em qual distância? 18 metros. Esse outro aqui usou só o freio dianteiro, parou em 24 metros. E esse último usou só o freio traseiro. Qual foi a distância que ele gastou? 35 metros. Vai passar pelo cruzamento? Primeira coisa, reduza a velocidade. Tem que diminuir mesmo, não entra confiante não. Ficam os freios em posição de acionamento, já com o pé e a mão no freio. Precisou, já elimina o tempo de reação, né? O veículo já imobiliza mais rapidamente. E na hora de transpor o cruzamento, olhe primeiro para a esquerda. Por quê? Você está vindo com a sua motocicleta aqui. Quando você chega nesse ponto, você atinge primeiro a faixa de quem vem pela esquerda. Depois é que você vai atingir a faixa de quem vem pela direita. Por isso, olhar primeiro para a esquerda. Claro que em cruzamentos onde a via transversal é de mão dupla, porque vem veículo de um lado ou de outro. Se viesse veículo só da direita, você olharia primeiro para a direita. O motociclista encontra também as adversidades de clima. Esteja sempre preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação e uso. Utilize vestuário adequado, como botas, luvas, calças compridas, blusa comprida reforçada. De couro é a melhor que existe. Vai pilotar à noite? Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas em condições adequadas de uso. Diminua a velocidade e redobre a tensão. Para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista. Normalmente, quando a gente está conduzindo qualquer veículo na rodovia, a gente se orienta pela linha central, é a nossa referência. Mas se vier alguém de lá para cá com farol alto no seu olho, oriente-se pela linha de bordo, a linha marginal da pista. Melhor, porque assim você tira a visão do foco dos faróis de quem vem no sentido contrário. Para transportar o passageiro é outra novela, né? Equipamentos obrigatórios de segurança, o passageiro também precisa. Banco suplementar atrás do condutor ou em carro lateral, que é aquele carrinho acoplado, é o lugar certo para transportar o motociclista. Não vai ficar transportando passageiro aqui em cima do tanque quando é criança, porque isso é errado, tá bom? Orientar como o passageiro deve se comportar nas curvas. Gente, quem pilota a moto sabe disso. A moto, você vai fazer uma curva, você não vira o guidão dela, não, igual de bicicleta, não. A moto, você deita ela, você joga o corpo para a direita, ela faz a curva para a direita. Você joga o corpo para a esquerda, ela faz a curva para a esquerda. Se quem está lá atrás não tiver sido orientado e não tiver hábito de andar em garupa de motocicleta, na hora que você, piloto, jogar a motocicleta para a direita, ele vai jogar para o lado oposto. Aí ele te arrebenta. Porque você precisa jogar a moto para a direita para fazer a curva, ele joga para o outro lado, você não consegue fazer a curva e o acidente acontece. Então oriente ele. Pergunta a pessoa, você tem experiência para andar em garupa de moto? Não, não tem. Então é o seguinte, moto não vira guidão, eu preciso tombar ela. Quando eu tombar para a direita, você vai junto comigo, tá? Ah, mas não sei muito bem o jogo aqui. Então, ao invés de você segurar na alça atrás, segure aqui na minha cintura, que você acompanha meu corpo, ó. Tá? Não fica com vergonha, não. Se for homem agarrando, é melhor agarrar na sua cintura, porque vocês dois caírem, tá? Não se preocupe com isso, não. Isso é o de menos. Então tá, oriente ele, ó. Joga comigo o corpo, vai, volta, junto comigo. Procure fazer o mesmo jogo que eu faço. Não faça contrapeso, não, senão você me quebra, eu não consigo fazer a curva. E para finalizar essa matéria de direção defensiva, eu quero chamar a atenção de vocês quanto a isso aqui. Há pessoas que bebem e vão dirigir. Outros usam medicamentos controlados fortes que causam sonolência, perturbação e também estimulantes. Não é recomendável nenhum consumo de qualquer substância que venha provocar alterações na sua capacidade psicomotora.
Olha, maconha, cocaína, LSD, álcool, rebite e outros são normalmente usados por motoristas aí no trânsito. Tais substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige estando sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Direção defensiva, matéria espetacular que vocês vão usar o tempo todo enquanto estiverem dirigindo, já com a sua habilitação. Isso cai em prova? Demais, no mínimo 5 questões. Então presta atenção, é uma materinha tranquila, não dá para ficar comendo mosca aí não, hein? Fizeram as anotações, pegaram os macetes, guardaram tudo? Ok, vamos partir para primeiros socorros agora.